Oi, bom dia, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja e permaneça sempre entre nós. Que tenhamos todos um dia abençoado, um dia próspero, uma semana que está iniciando hoje, repleta de muitas bênçãos, de muita paz, de muito amor, de muita prosperidade, de muita fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos guie em mais uma semana que se inicia. E, irmãos, eu já estou com meu copo de água aqui para que a espiritualidade amiga fluidifique. Peço a vocês que, para quem puder, faça o mesmo, pegue um copo de água para que a espiritualidade possa fluidificar essa água e que seja colocado aqui na nossa água tudo o que precisamos, tudo o que merecemos, tudo que for da nossa necessidade, tá? Da nossa necessidade, tanto no nosso corpo físico quanto do nosso espírito. E para darmos início ao nosso evangelho de hoje, irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial, a oração Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. Irmãos, a primeira leitura da manhã de hoje é do livro Fonte Viva, do nosso irmão Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, lição 18. Não somente. Nem só de pão vive o homem. Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura, a nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas só, mas igualmente os outros. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Irmãos, perdoe-me, não só das coisas físicas, nem só do alimento do corpo físico vivemos. Por quê? Porque estando nesse mundo, óbvio que precisamos usufruir, utilizar das coisas desse mundo, até para nos manter encarnados, porque precisamos de um alimento, precisamos de uma casa com um teto para morar, precisamos de uma roupa e por aí vai. Mas principalmente precisamos do alimento do nosso espírito, da nossa espiritualidade, da nossa melhora como ser humano, da nossa reforma íntima. E isso vai abrindo uma amplitude de sentimentos, irmãos. A empatia, ser mais empático com a dor do outro. Porque a partir do momento
que o nosso coração começa a ser suavizado, nós começamos a nos atentar mais às coisas de Deus, nós vamos ficando com o coração mais suavizado, nós começamos a perceber e a sentir mais na nossa própria pele a dor do outro. Nós nos tornamos mais sensíveis ao problema do outro, porque a gente começa a entender que o mundo não é feito só conosco. O mundo não gira ao redor do nosso umbigo. Nós somos um em tantos, não é? Então nós precisamos nos melhorar como seres humanos, espiritualmente, moralmente, e deixar com que essa sensibilidade de sentirmos a dor do outro nos toque. Porque isso nos faz nos sentir como seres humanos. Nós estamos aqui nesse planeta uns para com os outros. Nós não podemos viver só de pão. Nós não podemos viver só das coisas físicas. Temos que viver das coisas materiais, das coisas espirituais também. E é essencial para a nossa evolução, para o nosso melhoramento como ser humano, para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução espiritual. E assim chegarmos cada vez mais próximos de Deus. Seguirmos o caminho que foi trilhado, foi exemplificado por Jesus, porque foi Deus que o mandou para cá, para exemplificar o amor, para que através do exemplo dele, que a gente conseguisse melhorar. E não é, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Ninguém nasce de um jeito e desencarna da mesma forma. Ninguém. Ninguém pode, ninguém deve nascer, viver e desencarnar do mesmo jeito. E a nossa evolução, o nosso desenvolvimento como ser humano, como espírito, onde que fica? A nossa segunda leitura da manhã de hoje, irmãos, é do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso irmão Allan Kardec. Capítulo 14, item 8, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. E isso é o que todos os pais e todas as mães precisam fazer. Auxiliar o filho, não só nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais e morais também. Mostrar para eles, para a filha e para o filho, sempre os melhores caminhos, sempre junto com Deus. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. E existem
Existem muitos por aí. Eu tenho duas grandes amigas minhas e tenho um grande amigo meu que, para mim, é indiferente se eles não têm a minha consanguinidade. Para mim é indiferente se eles não têm o meu sangue, né? O meu DNA junto com eles lá, porque eu os amo como se fossem meus irmãos, como se todos eles tivessem nascido do mesmo pai e da mesma mãe que eu, né? Então, assim, muitos espíritos que realmente vêm na mesma família, vai e volta, reencarna, desencarna, e sempre está ali naquele mesmo núcleo familiar, são realmente espíritos afins, são espíritos familiares, como também tem alguns, como a própria leitura falou, o próprio texto falou, que mesmo não fazendo parte daquela família consanguínea, o amor transcende, que a consanguinidade se torna algo totalmente irrelevante frente ao sentimento de amizade e de amor que existe entre essas criaturas. Um sentimento realmente de irmandade, de fraternidade, de família mesmo. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Aí, nessa parte aqui, as segundas, no caso, as famílias de laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. A gente vê muito isso por aí, né? Vê também quando o pai ou a mãe ou ambos desencarnam e os filhos que até então podiam estar por ali, né? Queriam estar por ali sempre juntos, a partir do momento que pai e mãe ou ambos desencarnam, parece que cada um vai para um local diferente e parece que não faz mais sentido, né? Não faz mais sentido estarem ali. Parece que o sentido era único e exclusivamente o pai e a mãe. Não que não fosse, mas mesmo eles não estando de forma física conosco, mas essa união, se fosse verdadeira, se fosse realmente um amor fraterno, verdadeiro, independente se o pai e a mãe estivessem ali, como o centro das atenções, os irmãos permaneceriam ali sempre juntos. Coisa que hoje, ultimamente, infelizmente, está muito difícil de nós encontrarmos por aí, né? Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai e está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos irmãos, vamos fazer agora a nossa prece final, a oração Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que vocês já sigam o nosso canal, né? Curtam nesse sinalzinho aqui, cliquem aqui nesse sinalzinho de curtir, de ok. Também comecem
a compartilhar, a comentar no vídeo, que assim o YouTube vai reconhecer que esse vídeo aqui não tem nada de ofensivo, nem nada de agressivo, tá bom? Que Jesus Cristo nos abençoe, nos guie, nos ilumine, que nós tenhamos uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até amanhã, irmãos.